aqui no seu papelzinho. Boa tarde, gente. Me chamo René Rabelo, sou ribeirinho, sou da comunidade Santa Rita de Cássia, assentamento Pai Juruti Velho, fica no estado do Pará, município de Juruti, região oeste. E a nossa trajetória de luta, ela vem muito no contexto de que nós hoje somos um território que a cada dia a gente sofre com grandes ameaças dos grandes empreendimentos que na Amazônia eles vêm cada vez mais aumentando. E a gente tem um modo de vida tradicional que muitas das vezes os nossos antepassados eles cultivaram e que a juventude hoje ela precisa cada vez mais se engajar para cultivar esse modo de cultura que a gente ainda tem no nosso território. E na nossa realidade hoje, como comunidade tradicional, são legados que os nossos antepassados deixaram que a gente precisa valorizar a nossa terra, o nosso lugar de origem. E também, principalmente, nós jovens hoje precisamos estar em espaços de formação e formativo, porque sem o processo formativo que nossos pais, nossos antepassados não tiveram, mas que a gente está tendo a oportunidade, que a gente também tem que usar esse processo formativo como uma ferramenta de luta. E é isso que a gente vem fazendo ultimamente nas nossas regiões, que usar as ferramentas de conhecimento para usar como forma de resistência. A nossa região ela tem um contexto de luta a partir do momento que um grande empreendimento começou a se instalar no nosso território, que o nosso território hoje é um território minerado por um grande empreendimento de um capital estrangeiro, que é um projeto de mineração de bauxita. Então, a partir do momento que, em 2009, se instala um projeto no nosso assentamento, e esse processo, a gente sabe que quando se dá conflito na Amazônia em relação à mineração, os territórios vivem a cada dia em conflito. Então, na nossa realidade, foi algo que, digamos, a gente se organizou e a gente fez uma jornada de luta no assentamento que a gente conseguiu empatar e virar o jogo em relação ao capital estrangeiro. Só que quando eu digo que a gente precisa cultivar com a juventude, é porque a gente precisa, de fato, não sempre estar ali com os braços cruzados. Mas a luta em si na Amazônia também, ela dá num contexto que as comunidades, sim, elas precisam estar todo dia fomentando a luta. E para nós, jovens, hoje precisamos estar fomentando a luta, porque se a gente não fomentar a luta, a gente sabe que a gente vai perder os nossos espaços, principalmente com os poderes que a gente tem estrangeiro. Então, a gente tem o nosso poder, do nosso conhecimento tradicional, isso também ajuda bastante, porque quando a gente contrapõe a ideia do que só existe benefício no assentamento se tiver um projeto de mineração, só existe benefício no assentamento se tiver um outro projeto de grande empreendimento, mas a gente sabe que no nosso território tem muitos e muitos benefícios a partir da agricultura familiar, da agroecologia que a gente vem produzindo no nosso território. No nosso território, eles são muito produtivos, nós temos quintais produtivos. E nesse processo de todo o que a gente constrói de 2009 até hoje, a gente então percebeu também nesse processo que quando a gente é organizado, a gente consegue, digamos, não vencer o grande empreendimento estrangeiro, mas a gente consegue, de fato, assegurar uma qualidade de vida para nossas populações. Foi um grande exemplo para nós, em 2009, quando a gente passa 9 dias e 9 noites acampado na base de uma empresa multinacional para reivindicar direitos, porque eles falam em explorar o nosso minério, mas não querem, digamos, pagar pelo nosso direito que a gente tem, de fato, como morador daquele lugar. Então, em 2009, a gente consegue um grande feito que no Brasil lugar nenhum recebe um recurso de participação de lavra por alguma empresa de mineração, como a gente recebeu naquele momento. Então, a partir de 2009, a gente também percebeu que quando o povo é organizado, a gente consegue, então, se dar a primeira ideia de a gente construir um movimento que, de fato, vai discutir, vai debater nos territórios, vai organizar o povo para fazer o enfrentamento ao grande capital estrangeiro em relação à mineração.
E aí a gente junta dois legados, que é um legado de Juruti Velho, 2009, mas a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um país minerado há muito tempo, muitos anos atrás. E nesse processo de mineração, muitos anos atrás, muitas vidas se perderam, muitas lutas se perderam, muitas pessoas deram a vida para enfrentar o grande capital. Em 2007, acontece também na região sudeste do Pará um grande evento do próprio MST contra a empresa que se instala naquela região de Carajás, no tempo da ditadura, como eles falam, né? A Amazônia ia ser uma outra Amazônia a partir dos projetos de mineração. Então, a partir de 2009, cria-se um movimento para debater e discutir com os territórios em relação à mineração. Então, a gente sai, de fato, e se consolida a partir de enfrentamento nos territórios, porque todos os territórios onde tem mineração têm enfrentamento. E aí eu digo que, mesmo a gente construindo um movimento para enfrentar, mas a gente ainda somos ameaçados, como hoje, a nossa comunidade, a minha comunidade onde eu estou, não só ela, mas como as 14 comunidades ao redor, a gente recebe um documento pela empresa dizendo que a gente tem que ceder o nosso espaço porque eles vão minerar. Então, para nós, a gente se sente muito ameaçado porque você tirar um ribeirinho da sua comunidade para morar numa favela ou na periferia de uma cidade, então, para nós é muito dolorido. E a gente está participando desses debates, isso para nós é muito importante. Participando desses espaços em outros lugares, isso também nos fortalece a luta. Porque a luta de todo mundo em todo lugar é a mesma, só é um contexto diferente, mas as causas são as mesmas. O grupo que está organizado por detrás fazendo isso são os mesmos. A gente fala muito no agro e hidrominério, porque é projeto de mineração, de hidrelétrica e do agronegócio. Então, a gente sabe que se a gente não se unir, a gente não consegue dobrar o grande capital estrangeiro. Para mim, participar do Cuida foi um grande, não privilégio, mas para mim foi algo que me ajudou a construir mais em relação à crise climática, porque na nossa região a gente está sofrendo com a grande seca. Somos ribeirinhos, a gente precisa navegar no rio, e o nosso rio é a nossa estrada, o rio é a nossa rua, né? Então, se o rio secou, seca a nossa vida também. Então, a nossa vida depende muito do rio. Nossos peixes estão no rio. E o nosso grande enfrentamento é também como é que a gente vai começar a se adaptar a esse tempo. Obrigado. Mas, moça,